Olá, meus queridos. Espero que vocês tenham aproveitado muito bem essas 2 semanas de férias que nós tivemos para relaxar, para fazer algo novo, algo diferente. E agora vamos na reta final do colégio, do terceiro ano do ensino médio, né? Segundo semestre, segundo e último semestre para vocês do colégio de escola. Bom, vamos começar este semestre estudando parasitismo. Pega a sua apostila Mega 1, página 27. Vamos começar. Primeiramente, vamos relembrar o conceito de parasitismo, que vem lá da ecologia, uma relação ecológica desarmônica. O que é o parasitismo, então? Parasitismo é uma interação biológica em que um ser vivo, o parasita, vive à custa de outro, que é o hospedeiro, alimentando-se de seus tecidos ou de seus fluidos orgânicos, o que compromete a sua sobrevivência. Definições básicas da parasitologia. Por favor, prestem bastante atenção nesses termos, eles são fundamentais para a compreensão de todo o ciclo das doenças que nós vamos estudar. Primeiramente, hospedeiro definitivo é aquele no qual o parasita tem reprodução sexuada, ok? Hospedeiro intermediário é aquele no qual o parasita se reproduz assexuadamente. Reservatório é o ser vivo ou substrato, o local, né, solo ou água, em que o parasita pode viver e se reproduzir e a partir do qual pode ser veiculado para um hospedeiro. Vetor é o agente biológico que transporta o parasita até o hospedeiro. Agente etiológico. Agente etiológico é o organismo que causa a doença, é o causador de uma doença. Parasita monoxênico é aquele que passa por um único hospedeiro em seu ciclo de vida, somente um hospedeiro. Parasita heteroxênico é aquele que passa pelo menos por 2 hospedeiros ao longo do seu ciclo de vida. Período de incubação é o tempo decorrido entre a entrada de um agente infeccioso, né, do agente etiológico em um organismo e o aparecimento das primeiras manifestações da doença. Doença de Chagas. O agente etiológico é o protozoário flagelado da espécie Trypanosoma cruzi. Você deve estar pensando, preciso decorar esse nome científico? Todos esses nomes científicos que nós estaremos estudando nesse capítulo são importantes. Eles aparecem em questões de concursos que vocês farão. No hospedeiro vertebrados, que são os mamíferos, a forma flagelada ela é observada no sangue. As formas aflageladas agrupam-se em outros tecidos. Podem aparecer no interior de células do coração e do sistema nervoso, principalmente no esôfago e no intestino. Como há 2 hospedeiros diferentes, o barbeiro e o mamífero, o tripanossomo é um parasita heteroxênico. O barbeiro é o hospedeiro invertebrado do tripanossomo. O ser humano é o hospedeiro vertebrado. As principais espécies transmissoras são Triatoma infestans, Rhodnius prolixus e Panstorgillus megistus. Aqui no Brasil, o mais comum é o Triatoma infestans. O barbeiro, ele suga o sangue de vertebrados silvestres, como a cutia, o gambá e o tatu, e de animais domésticos, como o cão e o gato. Casas de pau a pique com frestas nas paredes são locais adequados para o barbeiro fazer os seus ninhos. Temos aqui neste slide uma imagem da casa de pau a pique. É ainda uma casa muito comum no Brasil, principalmente no sertão nordestino. Ela é uma casa feita de barro batido, né? E o barbeiro, o inseto, ele fica nas frestas que tem na parede dessas casas. Okay? Tem hábito noturno, ele sai para se alimentar à noite.
Ali também uma imagem do barbeiro, hemíptera, tá? Então, é o vetor da doença. E uma imagem de microscópio, tirada no microscópio óptico, do Trypanosoma cruzi, que é o agente etiológico desta doença. O ciclo da doença de Chagas. Ao picar uma pessoa ou um animal infectados, o inseto ele ingere o sangue com parasitas. No tubo digestório do inseto, o parasita multiplica-se por divisões binárias, assumindo a forma flagelada infectante no fim do intestino. Ao picar uma pessoa e defecar, o barbeiro elimina os parasitas com as fezes. Então, toda vez que ele pica uma pessoa, ele defeca do lado. Pelo orifício da picada, ou por lesões provocadas pela coçagem que a pessoa faz, ou mesmo por meio de mucosas íntegras, os tripanossomas penetram no corpo. Nas células que invadem, convertem-se na forma aflagelada, sem flagelo, e dividem-se, originando formas flageladas. Ao romperem as células, retornam à corrente sanguínea, alcançando outras células. O ciclo se repete continuamente, afetando principalmente o coração, o sistema nervoso e o sistema digestório. A transmissão pode ocorrer através da placenta, forma congênita da doença. As transfusões de sangue representam um sério risco de transmissão também. Há casos registrados de transmissão por transplante de órgãos. A doença de Chagas tem as fases aguda e crônica. As principais manifestações da fase crônica estão relacionadas a lesões no coração e no tubo digestório. A cardiomegalia, que é o aumento do coração, megaesôfago, dilatação do esôfago, e o megacólon, a dilatação do intestino grosso. São medidas profiláticas contra a doença de Chagas. Medidas preventivas: a melhoria das condições de moradia, combate ao inseto transmissor, o uso de telas nas janelas e de mosquiteiros sobre as camas, educação sobre o modo de transmissão, controle da qualidade do sangue usado em transfusões. Malária. Sobre essa parasitose, vamos assistir uma série de vídeos curtos e explicativos. A malária é uma doença infecciosa transmitida por mosquitos, que no Brasil preocupa especialmente os estados do norte na região amazônica. A doença tem tratamento, mas se não for diagnosticada e tratada, pode até matar. Por isso, atenção aos sintomas: febre alta que vai e vem durante alguns dias, calafrios, tremores, sudorese, dor de cabeça que desaparece e volta por várias vezes. Além disso, algumas pessoas também sentem enjoo, vômitos, cansaço e falta de apetite. A transmissão da malária acontece apenas pelo mosquito, ou seja, uma pessoa não é capaz de transmitir a doença para outra pessoa. As picadas do mosquito acontecem geralmente ao entardecer e ao amanhecer. O diagnóstico da malária é feito por meio de exames de sangue ou teste rápido. Se confirmada a doença, o paciente recebe medicação oferecida pelo SUS, que deve ser usada até o fim do tratamento, mesmo com o desaparecimento dos sintomas. Casos graves ficam em observação no hospital. O tratamento depende da idade do paciente, de gravidez ou problemas de saúde. Não existe vacina contra a malária. Para se prevenir, é recomendado usar mosquiteiros e repelentes, usar roupas que protejam pernas e braços, usar telas em portas e janelas. Para saber mais sobre a doença, acesse saude.gov.br/malária. O ciclo biológico do plasmódio no homem. A malária é a doença infecciosa que mais causa mortes no mundo. É causada por um micróbio que é um protozoário chamado plasmódio. Este pode ser transmitido através da picada de um mosquito, o Anopheles. A malária possui um ciclo complicado com duas partes, uma no homem e outra no mosquito.
Observe com bastante atenção como ocorre o ciclo biológico do plasmódio no interior do homem. Quando uma fêmea infectada do mosquito Anopheles pica uma pessoa, ela injeta saliva com substâncias anticoagulantes. Os esporozoítos, que são as formas infectivas dos plasmódios, estão na saliva do inseto e serão lançados na corrente sanguínea. Pelo sangue, estas células migram para o fígado, onde irão invadir os hepatócitos, que são as células do fígado. Assim, inicia-se a infecção de malária. Observe que nos hepatócitos, os esporozoítos se multiplicam assexuadamente, dando origem a centenas de formas diferentes, conhecidas como merozoítos. Veja que após diversas divisões, estes merozoítos rompem a membrana dos hepatócitos, caindo na circulação sanguínea. Já na circulação, os merozoítos invadem as hemácias, também chamadas de eritrócitos. Estas células são os glóbulos vermelhos do sangue, que ajudam transportando o oxigênio. Assim, o parasito inicia um período do seu desenvolvimento conhecido como intraeritrocítico. No interior das hemácias, os merozoítos irão passar por alguns estágios de desenvolvimento. Observe com atenção as transformações que ocorrem. Durante o primeiro estágio, ocorre a diferenciação do merozoíto para trofozoíto jovem, também conhecido como anel por causa de sua forma. Depois disso, o anel se diferencia em um trofozoíto maduro. Nesse período, os parasitos se nutrem bastante de hemoglobina. A hemoglobina possui ferro, que é um componente tóxico para o parasito. Por isso, o plasmódio cristaliza o ferro, formando um composto chamado hemozoína, que será aprisionado em um vacúolo. A hemozoína dá uma cor nas células infectadas, conhecida como pigmento malárico. Observe o momento da diferenciação do trofozoíto em esquizonte. O esquizonte é uma forma do plasmódio que está em divisão celular e irá originar novos merozoítos. Os vários merozoítos que foram formados rompem a membrana da hemácia, caindo na corrente sanguínea, onde irão infectar novas hemácias, reiniciando a fase intraeritrocítica. A febre é um dos sinais mais conhecidos da malária. Dependendo da espécie do parasito, a febre aparecerá regularmente de 48 em 48 horas, onde será conhecida como febre terçã. Quando a febre aparecer de 72 em 72 horas, será conhecida como febre quartã. Esta febre se deve à ruptura maciça das hemácias. Então é assim? Tudo isso por causa de um pouquinho de sangue que eu suguei? Sim, e tem mais. Veja na próxima animação o que irá ocorrer no interior do mosquito. O ciclo biológico do plasmódio no mosquito Anopheles. O plasmódio é um parasito complexo, porque apresenta diferentes formas durante o seu ciclo biológico. Mas preste atenção. Observe como ocorre o ciclo do plasmódio no interior do mosquito Anopheles. Sim, professor, quero ver. Observe que em algumas hemácias o trofozoíto não virou um esquizonte, mas se modificou em outra forma. São essas? Ah, sim, estão bem diferentes das outras. Pois é, o que ocorreu foi que o trofozoíto deu origem ao gametócito, e esta forma
é responsável pela reprodução sexuada do parasito. Quando um mosquito pica uma pessoa com malária, injeta saliva com substâncias anticoagulantes e suga estes gametócitos juntamente com o sangue. No intestino do mosquito Anopheles, os gametócitos que foram ingeridos rompem suas hemácias e iniciam a fase sexuada do ciclo. Os gametócitos, então, se transformam em macro e microgametócitos. O microgametócito corresponde ao macho. Este fecunda o macrogametócito, que é a fêmea. Desta fecundação surge o zigoto. E o zigoto origina o oocineto. Então, professor, é agora que nós mosquitos nos tornamos transmissores? Ainda não. Veja. O oocineto perfura o intestino do mosquito, formando um oocisto, que é o local de desenvolvimento do parasito. Nesse momento, dentro do oocisto, se iniciam várias divisões celulares. Formas conhecidas como esporozoítos se desenvolvem no interior do oocisto. Após romperem a membrana do oocisto, iniciam uma migração através do corpo do inseto até chegarem às glândulas salivares, onde irão se alojar. E agora, professor? Agora este mosquito é um transmissor da malária. Quando ele for se alimentar, injetará novos esporozoítos na corrente sanguínea da pessoa, reiniciando o ciclo da malária. O diagnóstico da malária. Prevenção e formas de combate à doença. Muitos cientistas estão tentando, nesse momento, criar um tratamento efetivo para combater os casos de malária ao redor do mundo. Porém, existem algumas medidas preventivas bem eficazes que são recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Observe algumas dessas medidas. Nas regiões onde existem casos da doença, o combate ao mosquito transmissor é a forma mais eficaz de prevenção contra a malária. Assim, as pessoas que vivem nestas regiões são aconselhadas a dormirem com mosquiteiros sobre as camas. Esta é uma das melhores formas de prevenção, já que a fêmea do mosquito tem o hábito de se alimentar durante a noite. Existem ainda vários outros repelentes e pomadas que podem ser aplicados na pele. Estes repelentes afastam ou matam os mosquitos que se aproximam das pessoas. Além disso, é bom que a casa se mantenha limpa e que nas janelas existam cortinas ou telas protetoras. Não deixe acumular água em poças, pneus, latas, potes e vasos de planta, pois o mosquito Anopheles poderá utilizar essa água para pôr seus ovos. Tomando todos estes devidos cuidados, poderemos manter as pessoas afastadas da malária. Agora preste atenção. Quando a pessoa já está apresentando os sintomas da malária, que são os picos de febre a cada 36 ou 72 horas, o melhor a fazer é procurar um hospital e dar início ao tratamento do doente. Os remédios mais eficientes são derivados de extratos vegetais, como o quinino, que é produzido da casca de uma árvore chamada cinchona, assim como a artemisina, que é extraída de uma outra planta. Outros fármacos utilizados no combate contra o parasito são sintéticos e são administrados sob a forma de comprimidos. Estes remédios são a cloroquina e a mefloquina. Na maioria das vezes, esses remédios impedem que o parasito consiga formar os cristais de hemozoína quando invade a hemácia. Sendo assim, o ferro da hemoglobina, que é tóxico, agride o plasmódio, que acaba morrendo. Dessa forma, os sintomas serão combatidos e o doente irá melhorar.
Teníases. As teníases são doenças causadas pelas tênias. Tênia solium, que vai contaminar a carne do porco, e a tênia saginata, que vai contaminar a carne do boi. O corpo da tênia é formado pela cabeça, que se difere entre tênia solium e tênia saginata, colo e o estróbilo. O estróbilo é formado por proglótides. Esses proglótides são pedaços, né? O corpo dela é todo segmentado, são segmentos do corpo da tênia. O ciclo de vida da tênia solium. O ciclo de vida da tênia solium acontece quando a pessoa ela ingere uma carne mal cozida contaminada por cisticercos. Cisticerco é uma cápsula onde eu tenho dentro dela o escólex invertido da tênia. Okay? Ele é bem pequenininho, certo? E está na musculatura da carne do porco. Quando a pessoa ingere essa carne contaminada, esse cisticerco vai para o intestino delgado da pessoa. E lá, o cisticerco everte-se e inicia a formação de uma tênia. Ok? Quando a tênia ela amadurece, ela se torna adulta, ela se autofecunda, porque como ela pode chegar a 7, 8 metros de comprimento dentro do intestino humano, somente um animal vai infestar a pessoa, tá? Então, ela se autofecunda e ela libera nas fezes da pessoa a proglótide grávida, né? Que vai se misturar ali no solo, no local, vai contaminar o local onde existem os animais, os porcos, certo? E aí o porco ele vai ingerir um alimento contaminado por ovos da tênia e esses ovinhos vão se desenvolver e formar o cisticerco. Esse cisticerco vai se alojar na musculatura do porco, na parte onde as pessoas ingerem, né, a carne do porco. E se a pessoa ingerir essa carne contaminada, vai se reiniciar o ciclo novamente. Cisticercose humana. A cisticercose humana é uma outra doença que ela é causada pela tênia solium, quando o homem ingere os ovos da tênia solium. Então, o homem torna-se o hospedeiro intermediário. Por quê? Porque esses ovos vão se transformar em cisticerco dentro da musculatura humana, né? Dentro do homem. Então, os cisticercos, eles instalam-se principalmente na musculatura, mas, no caso do ser humano, eles podem se alojar no cérebro. Profilaxia da teníase e cisticercose. A profilaxia é a mesma, educação sanitária, saneamento básico na região, cozimento, salgamento ou refrigeração das carnes para matar os cisticercos e tratamento das pessoas doentes. Tá? Então, existe um tratamento em relação a essas doenças. Esquistossomose. A esquistossomose é uma doença chamada também de barriga d'água. Tem como agente transmissor o Esquistossoma mansoni. São vermes com dimorfismo sexual, ou seja, com diferença entre macho e fêmea. Em vasos sanguíneos do intestino grosso, as fêmeas do Esquistossoma mansoni eliminam ovos que atravessam a parede dos vasos e do intestino e são eliminados com as fezes. Se as fezes atingirem a água, sai do ovo miracídio. É uma larva ciliada que penetra ativamente no caramujo, em cujo interior se transforma em outra larva, o esporocisto. Neste formam-se as cercárias. As cercárias, elas são larvas infectantes de cauda bipartida que escapam do caramujo para a água. As cercárias penetram ativamente através da pele ou das mucosas. Em seguida, modificam-se, perdendo a cauda, e chegam pelo sangue aos vasos do fígado, onde se alimentam e completam seu desenvolvimento. Quando atingem a maturidade sexual, machos e fêmeas se acasalam e migram para os vasos do intestino grosso, em cujo interior eliminam os ovos. Aqui nós temos a imagem do caramujo, que é o hospedeiro intermediário dessa doença, uma imagem também de uma pessoa contaminada já na fase crônica, né? Onde você veja que o abdômen dela já está dilatado.
né? A fase aguda da doença, a fase inicial da doença, a pessoa sente coceiras, dermatites, febre, tosse, diarreia, enjoos, vômitos e emagrecimento. Então, é muito difícil o diagnóstico da doença, né? Geralmente são feitos exames de sangue, exames de fezes, em pessoas que vivem em locais endêmicos. Na fase crônica, ocorre diarreia, aumento do fígado, uma hepatomegalia, aumento do baço, esplenomegalia, por isso o abdômen fica dilatado, ok? E também hemorragias. Profilaxia. Então, quais são as medidas utilizadas para se combater a doença? Educação sanitária, saneamento básico, construção de banheiros é fundamental, combate ao caramujo, porque sem o caramujo a doença não vai se desenvolver, né? Evitar contato com água contaminada e o tratamento de doentes. A ascaridíase. A ascaridíase é uma doença muito comum aí no Brasil todo. O agente transmissor da doença é o Ascaris lumbricoides, né? Vulgarmente chamado de lombriga. Esses vermes habitam o intestino delgado da pessoa e tem dimorfismo sexual, ou seja, diferença de forma entre macho e fêmea, ok? Então, a pessoa ingere um alimento contaminado com os ovos do Ascaris, esses ovos vão até o intestino delgado, eles vão ali se transformar nos vermes, amadurecer, vermes adultos, eles vão se reproduzir no intestino delgado da pessoa e vão eliminar os seus ovos nas fezes. A pessoa defeca no solo, em locais onde até mesmo pode ter alimentos ali, como hortaliças, como verduras, e retoma o ciclo se alguém vai ingerir esse alimento contaminado, sem a devida asepsia. Profilaxia da doença, educação sanitária, né? Higiene, muito importante, o saneamento básico, construção de banheiros nas casas, higiene no preparo dos alimentos, higiene pessoal, ok? Combate aos insetos domésticos, pois moscas e baratas podem ser veículos desses ovos também, né? E tratamento de doentes para que esse ciclo não tenha continuidade. Ancilostomíase. Ancilostomíase, ou popularmente a doença chamada de amarelão. Ela é causada por dois vermes, o Ancilostoma duodenale e o Necator americanus. Eles são monoxênicos e com dimorfismo sexual. A anemia é um dos principais sintomas dessa doença. Profilaxia da doença, educação sanitária, novamente, saneamento básico na região, uso de calçados é vital aqui, e o tratamento dos doentes para cortar o ciclo dessa doença. Vamos ao ciclo do amarelão. Os ovos dos ancilostomídeos são eliminados com as fezes, liberando larvas rabitidoides, que no solo se transformam em larvas filarioides, infectantes. Ao penetrarem ativamente através da pele de uma pessoa, geralmente pelos pés, as larvas filarioides alcançam as veias, chegam ao coração e passam para os pulmões. Rompendo os capilares, caem no interior dos alvéolos pulmonares, nos quais sofrem uma muda. Sobem pelas vias aéreas, alcançam a faringe e são deglutidas, fixando-se no interior do intestino delgado, onde convertem-se em adultos. Temos aqui uma tabela de outras doenças, né, causadas aí por diversos agentes transmissores. Essas doenças, elas estão descritas numa tabela que começa na página 30 e vai até a página 31. Eu peço que vocês leiam com atenção essa tabela e, se tiverem alguma dúvida, algum outro questionamento em relação a essas doenças, ou até mesmo essas que nós acabamos de estudar, que vocês anotem para que a gente possa estar conversando na nossa sala de aula virtual, ok?
Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma ótima semana. Eu espero vocês na nossa sala de aula virtual. Até mais.